Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é realmente só conhecer, é crescer nesse conhecimento de Deus. É estar realmente aprofundando o nosso conhecimento. E também outro pilar é a graça, como foi lido, né, no versículo de hoje, né? Antes crescei na graça, então nós temos que também crescer na graça. Esse é um outro pilar que a gente também tem que estar exercitando. O outro pilar é a santificação, pois sem ela ninguém verá Deus, né? Se realmente a gente não está, né, se santificando constantemente, a gente não vai poder realmente crescer espiritualmente, a gente não vai poder chegar realmente a uma estatura, né, do varão perfeito, na estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, e também ter experiências espirituais. Esses são os pilares que nós temos que estar realmente exercitando diariamente. Né, sabendo disto, né, nós temos que atentar para o fato do que? Nós temos que crescer uniformemente. Né, que nem, por exemplo, nós podemos ver algumas pessoas, né, alguns cristãos que crescem na graça. Né, é cheio da graça, mas não tem conhecimento da palavra, não estudam a palavra e continuam sendo eternos meninos, eternas crianças no Senhor, que não sabem discernir realmente a voz de Deus e a dos homens, o poder espiritual, né, ou a emoção. Então, isso daí é um tipo de cristão. E a outro também é aquele que progride no conhecimento. Conhece tudo, conhece a palavra, mas são como os fariseus lá de Mateus 23. Eles conhecem muito da lei espiritual, mas eles não procedem com amor. E há um terceiro tipo de cristão dentro da igreja, o fraco, aquele que não progride, nem na graça nem no conhecimento, que ele é facilmente influenciado pelos outros e fica escandalizado por qualquer coisa. A Bíblia chama ele de enfermo na fé. Assim diz lá em Romanos 14, no versículo 1. Também vou estar lendo rapidamente. Romanos 14, 1 diz assim: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, não em contenda em questões dissolúveis. Em outras traduções, né, fala aqui, né, ao enfermo da fé. Né? Então, a pessoa que realmente não progride, nem na graça, nem no conhecimento, ela é considerada enferma na fé. Então, nós sabemos disso, né, nós podemos ter uma ideia do que Deus espera de nós, né, quando Ele diz que nós devemos realmente crescer na graça e no conhecimento. E para que a gente possa crescer de uma maneira uniforme, porque se a gente crescer ou só na graça ou só no conhecimento, a gente vai ficar pendido para um lado ou para o outro. E se nós não crescermos nem na graça nem no conhecimento, é pior ainda, a gente vai ser levado por qualquer ventinho, né? Qualquer coisa vai nos abalar, qualquer dificuldade. E Deus realmente não quer isso para nós. Ele quer que a gente seja firme, que a gente esteja realmente constantemente crescendo na graça e no conhecimento. E quem deseja crescer na graça e no conhecimento? Quem deseja realmente ter um conhecimento maior de Deus? Quem deseja? Amém? Todos desejam? Então preste atenção, né, que aqui eu vou estar falando algumas atitudes fundamentais, que se nós tomarmos, com certeza nós vamos crescer, tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. São 6 atitudes, né, que se o cristão tomar, com certeza, ele vai crescer tanto na graça como no conhecimento. Ele vai ser realmente aquela pessoa que pode ser chamada de verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, né, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo nos ensinou lá em Colossenses, no capítulo 3. Queria que os irmãos abrissem lá em Colossenses, capítulo 3. Filipenses, Colossenses, depois de Filipenses. Filipenses, Colossenses. Colossenses 3, do versículo 1 e 2. Amém? Colossenses 3, 1 e 2, diz assim: portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, se realmente você quer crescer na graça e no conhecimento, ter realmente um crescimento espiritual bom, a primeira atitude que você tem que fazer é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas aqui da terra. Né? Porque realmente se nós começarmos a olhar com os olhos humanos, a gente começa a
se abalar, não dá, é muito difícil, mas quando nós realmente voltamos nossos olhos para Deus, nós não preocupamos, né, com a dificuldade, com as situações, porque nós sabemos de um Deus poderoso que habita nos céus, mas que realmente intercede por nós, que nos ajuda, que trabalha, que move céu e terra por um Filho seu. Então essa é a primeira atitude que um cristão tem que tomar. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A segunda é ter vontade de aprender e paciência. Né? Muitos, realmente a gente fica vendo assim algumas notícias, pessoas que acabam de se converter depois de 2 anos, é ungido pastor, né? Isso daí está errado, mas por quê? Por causa que o recém-convertido ele tem que o quê? Primeiro participar dos cultos, né? Congregar na igreja, conhecer realmente as doutrinas básicas, né? Ter experiências espirituais para depois realmente poder instruir as pessoas, né? E também tem pessoas que se convertem, ele quer que Deus já faz tudo de uma vez, tudo rapidamente, né? Fala, não, eu quero que Deus transforme minha vida da água para o vinho, assim como Jesus fez o primeiro milagre, tem que mudar, isso não acontece, nem já fica, não sei, Deus não olha para mim, Deus não gosta, mas ele diz, né, para nós termos paciência e ter vontade de aprender, né, não desistir, né? Queria que os irmãos tivessem abrido lá em Tiago, no capítulo 5. Os irmãos que não estão muito acostumados a manusear a Bíblia vai sofrer um pouquinho hoje, mas, né, é praticando que a gente se aprende. Amém? Tiago 5, no versículo 7. Amém? Tiago 5, 7. Diz assim, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Deus fala aqui para nós termos paciência. Ele dá o exemplo do lavrador, que planta uma semente hoje, amanhã, ele já não espera receber o fruto. Ele sabe que há todo um processo, né, a germinação, o crescimento, e depois, né, vão produzir os frutos, a colheita. Assim é para o cristão também. Nós temos que ser pacientes, plantar hoje, não esperar realmente já colher amanhã, mas nós temos que realmente ter essa vontade de estar aprendendo a cada dia mais como ter uma vida cristã que possa agradar a Deus, que a gente tem que ter realmente paciência, né? Que no tempo certo Deus vai agir, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mudar, vai nos libertar, vai estar nos transformando a nossa vida. Então esse é o segundo passo, né?